Há quase 3 anos, o assunto sobre inteligência artificial toma conta das nossas vidas, pro bem e pro mal. E se você quer utilizar uma inteligência artificial que é a melhor para o seu uso, mas não sabe qual escolher, nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o Mônica. Soa meio esquisito, mas o termo tá em inglês, se fala o Mônica mesmo. Depois de mais de um ano utilizando essa inteligência artificial, eu posso falar com uma certa expertise dos avanços e das principais potencialidades que ela tem. E eu posso te afirmar que ela é surpreendente. Por isso eu fiz questão de ler o manual dela por completo para trazer aqui para vocês as principais ferramentas gratuitas que essa inteligência artificial ou essa IA nos fornece. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Fala galera, sou o Cairo Silva, sou amante de tecnologia e tento gravar vídeos semanalmente aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a melhor IA que eu já utilizei na vida. Sim, o Mônica. Ela tem uma série de funções incríveis. O foco desse vídeo é apresentar as principais ferramentas gratuitas que o Mônica apresenta. Ela tem uma versão paga que você pode fazer um upgrade e quem se interessar, vou deixar um vídeo aqui no card, tá? Um vídeo que vai ser exclusivo para membros aqui do canal, mostrando as principais funcionalidades pagas dessa IA, que também são muito boas, tá? Vou dar alguns exemplos aqui e você vai ver que, dependendo do seu uso, vale a pena, inclusive, assinar, que foi o meu caso. Eu peguei o pacote aí de um ano para, enfim, sair bem mais barato, e eu tô gostando bastante, utilizando tudo que eu posso nessa IA. Aproveitando para falar aqui sobre os membros do canal, lancei diferentes níveis a partir de R$ 1,99 por mês, para você contribuir tanto com o meu trabalho e ter uma série de benefícios aqui no canal, como enquetes para membros, vídeos exclusivos, vídeos antecipados. Então, confere aqui embaixo onde aparece Seja Membro, ele vai te mostrar os níveis e os benefícios que você vai ter e acessa aquele que mais te interessa. Bom, como eu costumo fazer aqui no canal, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou te ensinar como instalar o Mônica, que está disponível para todas as plataformas, mas aqui basicamente eu vou tentar utilizar ela no navegador, associado ao Google Chrome. Na segunda parte, aí sim, vou te apresentar todas as ferramentas que ela possui, e são bastante ferramentas, que é desde a conversão ali do documento em Word para PDF e vice-versa, assim como gerar imagens a partir do Daily, lá do ChatGPT, ou mesmo por um mecanismo próprio que o Mônica tem. É muito legal. E por último, vou aprofundar nas ferramentas que são gratuitas, dando alguns exemplos de como você pode utilizar elas e fazendo um comparativo da versão gratuita com a versão paga. Então assiste esse vídeo até o final, porque tem várias dicas bem legais aqui. Mas para mostrar esse funcionamento da Mônica, vou sair aqui da minha mesa do estúdio e vou para o meu cenário antigo. E para quem acompanha aqui há muito tempo no canal, sabe que aí por mais de um ano, esse cenário aqui com o meu PC de fundo foi o principal cenário onde eu gravei os vídeos para vocês. Agora a gente tem um softbox aqui, a iluminação está melhorada, o fundo que vocês estão vendo nos vídeos novos está aqui atrás, mas eu vou pro PC para conseguir mostrar para vocês, com a tela um pouco maior, como funciona o Mônica. Bom, então aí no PC vocês vão abrir, no Google Chrome pode ser, vai digitar Mônica IM e vai dar Enter, tá? Ele vai entrar lá no site da Mônica, tá? Do Mônica, tá aqui então. E o primeiro passo aqui tem uma série de informações, central de ajuda, quais são os produtos que a IA apresenta. Mas a gente vai fazer o cadastro, tá? Que é o primeiro passo. Então, no botãozinho entrar aqui, você pode ou começar uma sessão com e-mail, com o Apple ou com o próprio Google. No caso aqui eu vou utilizar o Google, é o que vocês vão visualizar aqui. Bom, com o cadastro feito, você vai observar que aqui em cima tem uma opção aplicativos para desktop/mobile. E de cara aqui ele já me pergunta, adicionar ao Google Chrome. Se você adicionar ao Google Chrome, ele vai adicionar uma extensão, tá? Entra aqui no shop do Chrome Web. Aqui no meu caso está removendo e você vai aparecer instalar, tá? E ela vai aparecer como uma barra, eu vou mostrar aqui mais à frente para vocês. Mas nas outras opções, no aplicativo para desktop eu tenho Windows, Mac e Mac Intel. E na celular, tanto para iOS quanto para Android. Então ele está percorrendo aí os principais sistemas, tá? Tirando aí talvez o Xiaomi, Harmony, mas vai funcionar também porque é Android, então não tem problema nenhum. As avaliações são excelentes, aqui ele mostra enfim, que o Mônica é um chat bot de tudo, ele agrega vários outras inteligências artificiais, por isso que eu acho bem bacana, porque consegue congregar tudo num lugar só, não precisa entrar no Gemini, depois eu não precisa entrar no ChatGPT, vai estar tudo aqui dentro, tá? Então isso é bem legal. Bom, indo para ele em si, e no primeiro, no bate-papo, ele me apresenta os bots favoritos. Então tá, eu tenho um bot da Mônica, eu tenho um Gemini Pro 1.5 do Google, o Llama, tá, da Meta, o GPT-4,
o Dale E3, o Cloud, e aí se eu clicar em explorar vai aparecer uma série de outros bots. Então olha só, bots criados pelo time da Mônica, tá? Categorizados por modelos, produtividade, desenvolvimento. Então para quem trabalha com desenvolvimento, olha a gama de possibilidades, tá? Para arquitetura Azure, Python, enfim, códigos em geral, SQL, cara, é muito legal. Educação, produção, marketing, ou seja, os bots já estão aqui. Eu não preciso criar o meu próprio parâmetro para obter a melhor resposta da inteligência artificial. A melhor resposta vai acontecer de acordo com o bot que eu escolher. E, indo além, eu consigo criar também o meu próprio bot. Olha aqui o menuzinho que eu cliquei. Então eu posso dar um nome para ele, posso colocar vários parâmetros de como ele vai me responder, o que ele vai buscar, onde ele busca, etc, etc. As habilidades aqui, ó, que aparecem ao fundo, se vai ter acesso ao web ou não, se ele pode criar imagens ou não. Eu consigo adicionar uma base de conhecimentos, então eu encho ele de artigos e livros sobre um determinado assunto e aí é com base nisso que ele vai me criar a resposta. Ou seja, tá tudo mais mastigado, né, para gente que talvez não tenha um conhecimento tão grande aí sobre programação, para usar a inteligência artificial e extrair o melhor proveito. Por isso que eu considero aqui o Mônica um dos melhores agregadores, vamos botar assim, de inteligência artificial, apesar dela também ter a sua própria mecânica. Outro campo muito interessante, né, a gente sempre criou, né, essa mítica de busca alguma coisa, vou lá, google.com, digito em buscar. Hoje em dia o Google basicamente na primeira página é só anúncio. Se você reparar isso, você vai ver que dificilmente você encontra, tá? Se eu der um Google aqui, ó, google.com e for buscar, sei lá, um assunto aí, PC Gamer. Vão chegar alguns vídeos no YouTube, vão chegar links patrocinados, olha aqui, ó, patrocinado, Kabum. Não vem nada me explicando sobre o que eu quero, vem alguma coisa me vendendo algo. A Mônica não. Se eu botar aqui PC Gamer da Mônica e clicar em enviar, ela vai me criar uma resposta. Olha aí, ó, PC Gamer, encontrou no caso uma revista aqui, tem últimas notícias, estudo profundo, eu posso pesquisar no web, o que é um PC Gamer, olha ela me explicando. Enfim, PC Gamer, vou estar falando no caso aqui com uma revista. Então se eu botar, por exemplo, PC Gamer como montar. Claro, estou usando um GPT aqui, nesse caso gratuito, 3.5, tá? Então tem peças necessárias. Se eu fizer a mesma busca no Google, vão aparecer algumas coisas, alguns sites para eu entrar, mas ela já tem a capacidade, aí no meu caso do PC Gamer, de me explicar o orçamento, várias etapas, etc. Já está tudo aqui. E ela traz as fontes, olha que legal aqui, ó, de onde ela tirou. Então já é um compilado, tá, do melhor de cada site. E eu posso estabelecer, fazer outras perguntas para ela também. Veja aqui que tem um botãozinho, né, que eu posso ligar o Pro. Mas aí, ó, eu tenho que ter a assinatura Pro. Vou mostrar um exemplo dela mais à frente. Bom, o buscar então também é muito legal, tá? Uma maneira de substituir o Google pelo buscar do Mônica. Faço muito isso no celular também. E olha que interessante, tá? No meu buscar aqui, olha o que aparece na pergunta do Google. Já aparece o Mônica também aqui. E eu posso perguntar a ela dentro do próprio Google. Então, ó, montar um PC, guia completa, ela já está me dando respostas em relação à pergunta que eu fiz. E eu tenho as duas mecânicas ao mesmo tempo. Então, ela está funcionando como, de fato, um assistente de inteligência artificial, onde eu posso, inclusive, perguntar mais, posso continuar no chat, aí ele volta para a parte anterior, posso criar uma nota. Cara, isso é muito legal. Isso economiza muito tempo, né? E talvez nos permite atingir aquela resposta que a gente está esperando de forma mais rápida, beleza? Então essa é a ferramenta buscar. Ferramenta ler, consigo jogar uma notícia, um arquivo, ela me resume o que eu quiser, tá? Então resume capítulo de livro, artigo, enfim. Posso fazer perguntas e ela vai me responder baseado no texto que eu forneci, mas essa é uma ferramenta paga. O escrever nos dá uma facilidade em algumas tarefas burocráticas. Por exemplo, eu preciso responder um e-mail, tá? Então eu cliquei aqui no escrever, vou clicar em responder, vou colar o texto original e o que responder, o conteúdo geral da sua resposta ao texto acima, pressionando Ctrl Enter para gerar o rascunho. Cara, e aí ela vai gerar o rascunho da resposta. Não vou simplesmente copiar e colar isso no e-mail, mas já me dá uma ideia geral que eu posso personalizar em cima disso. Olha aí,
Você fica horas, né? Não horas, mas alguns minutos pensando, tá, como é que eu vou começar a responder isso? E aí, isso, às vezes, enfim, trava, algumas pessoas travam nessa parte. Eu posso escolher aqui, né, o comprimento curto, longo, o formato, seu comentário, se é um Twitter, um tweet, no caso, um e-mail, o tom amigável, então eu posso botar aqui profissional, e-mail, um comprimento longo e o idioma de saída. No meu caso, está sugerido já o português. Eu clico em gerar aqui embaixo e o conteúdo vai ser exibido aqui. Cara, isso é fantástico. Traduzir, tal qual o Google já faz, eu posso botar aqui, sei lá, the door, idioma inglês, detector para o português, a tradução a porta. E aí tem o som. The door. The door. A porta. A porta. Eu consigo melhorar com inteligência artificial, tá? É legal para quem quer traduzir, por exemplo, documentos. Eu consigo fazer tradução de PDF. Tem uma notícia em inglês, um artigo em inglês, qualquer outra coisa que você utiliza, joga aqui, ela vai fazer a tradução e você vai conseguir ler, caso você tenha dificuldade. Estou falando do inglês que, mal ou bem, uma língua que a gente tem um contato um pouco maior. Mas pensa em outros idiomas, tá? Russo, enfim, holandês, o que for. E aí, não sei, né? Cada um vai ter o seu mote de busca aí, de pesquisa. Vale bastante a pena conferir ou traduzir. Ela também cria artes, tá? Eu posso escrever aqui, ó, em inglês. Se você não escrever em inglês, ela faz a tradução automática. Você pode botar em português o que você quer. Por exemplo, uma bailarina dança no porto ao anoitecer. Então, olha as imagens que ela produz pra gente. De fato, são imagens bem bonitas, bem condizentes com o que eu tô colocando. E aí a gente pode personalizar, clicar aqui, mas também é, mais uma vez, da versão paga, tá? E o kit de ferramentas? Então não acaba aqui. O kit de ferramentas, chat com PDF, que é aquilo que eu posso jogar um PDF lá e ele vai me responder. Posso escanear um currículo com inteligência artificial, avaliar o currículo, tá? De PDF para PNG, PDF para PPTX, para JPEG. Posso passar aqui, ó, um PDF lá, tirei foto da página de um livro, pá, jogo aqui, ela faz um OCR, agora as palavras vão ficar pesquisáveis no texto. Consigo remover fundo, área pintada, pô, cara, então edita PDF, edita imagem e detecta se um conteúdo foi elaborado por inteligência artificial. Então não adianta ali alguém tentar te ludibriar, se utilizou a inteligência artificial, ela vai buscar e vai detectar nas principais plataformas e a gente vai ver isso também. Mas esse é o conjunto de ferramentas que ela nos apresenta. O problema, a gente está vendo aqui, e eu vou elencar quais são as gratuitas, tá? Pra gente ir fazendo alguns testes, mas grande parte dessas ferramentas estão presentes na versão paga. Olha aqui agora um comparativo, por exemplo, no bate-papo, utilizando Mônica, dessa ideia de como montar um PC gamer, tá? Vou chegar aqui então e vou perguntar para ela como montar um PC gamer, me dê as principais dicas. Vou copiar e colar aqui para o outro lado e vou enviar para ela. E aqui eu vou enviar com ChatGPT versão 4. Então, olha aqui a diferença de resultado entre a busca gratuita e a busca com a versão paga, tá? Aqui ela bota, ela escolhe uma boa placa-mãe, seleciona um processador potente, ela dá dicas mais genéricas. Aqui não. Aqui ela já consegue aprofundar em algumas coisas. Por exemplo, a placa-mãe, ela explica o que é a placa-mãe, tá? Enfim, traz algumas certificações aqui que você pode adicionar. Ela vai um pouco além nesses pontos, tá? Traz dicas extras, montagens de teste. E eu posso perguntar aqui, ó, me ensine a escolher a placa-mãe mais adequada. Vou enviar aqui e vou enviar aqui. Então agora ela vai botar alguns parâmetros, vamos ver aí, ó. Compatibilidade com o processador, explica o socket, aqui ela fala compatibilidade com o processador, vou botar o socket para você definir. Veja que aqui ela traz informações um pouco mais aprofundadas em comparado com a versão gratuita, mas você consegue utilizar muito bem a versão gratuita, tá? Do buscar. A diferença aqui, tá? No Mônica, ó, eu posso usar a versão Genius, tá? Que vai utilizar 100% do chat GPT versão 4. Eu consigo, por exemplo, usar o Gemini, o que eu não vou conseguir nessa versão aqui, ó, se eu botar aqui. Então aqui no Gemini eu não tenho, por exemplo, recursos avançados para poder fazer essas consultas. Se eu clicar, ele vai falar que eu tenho que
ou trocar de planos ou obter mais consultas é possível, tá? Recomendando novos usuários, você consegue ali algumas consultas. Aqui, opa, não, botei errado. Fui para parar. No Gemini, eu consigo fazer essa consulta. Então, o Gemini, a busca é feita baseada no Gemini, vai procurar aqui, vai me dar as principais informações parecidas, tá? Com o que a gente viu aqui no primeiro caso. Mas ele explica, ó, um micro ATX menor que o ATX, importante para ir para menor para gabinetes pequenos, um mini ATX, aí e assim vai, beleza? E aí, na versão paga, todas as ferramentas aqui estão habilitadas. Por exemplo, gerador de script aí, de roteiro para o YouTube. Eu consigo ver aqui um medical guide, por exemplo. Eu consigo ver instruções e informações sobre medicamentos para utilizar. E é interessante porque se eu clicar em explorar aqui, por exemplo, tudo isso vai estar habilitado. Por exemplo, o agente de escrita vai me ajudar a gerar textos específicos, tá? A partir de perguntas que eu vou fazendo. Cara, isso é muito legal. É uma mão na roda, claro. E é isso, né? Não é simplesmente colocar aqui, copiar e colar no texto. Talvez é um ponto de partida para te dar algumas ideias e você conseguir chegar aí, né? O ápice do que você está buscando escrever, desenvolver. Facilita bastante, beleza? Voltando aqui, então, mais uma versão, uma questão, né, do buscar. Olha aí o buscar na versão... Vamos botar aqui, como montar um PC Gamer na versão Pro. Diferente do que a gente viu, aqui eu tenho o histórico de como montar um PC Gamer, a resposta que ela me trouxe. Aqui tem um passo a passo, com uma fonte, algumas outras coisas. Tá bem parecido, mas veja que a versão gratuita, ela também é muito boa, tá? Aqui eu tenho pesquisa profissional que eu consigo desenvolver, essa parte de baixo, tá? Então, ela vai me explicar, baseado no Reddit, usuários discutem, parará, valores, um pouco mais completo do que aqui, tá? Que eu tenho informações mais genéricas aqui, já está mais aprofundada, ela continua escrevendo, tá? Repara isso. E ela vai trazer sugestões, você pode pensar num melhor PC Gamer, por exemplo, econômico. Para 2024. Ele corrigiu até ali, que eu esqueci o acento. E aí vai te dar faixa de preço, vai te trazer talvez peças mais realistas do que um Ryzen 9 que ela colocou ali. Quando você pensa num PC econômico, é claro. Então é bem legal, cara. Assim, te facilita. Por exemplo, vamos criar uma arte aqui. Ela tá escrevendo, tá vendo? Vai embora. Eu vou até parar aqui pra o vídeo não ficar muito longo. Na arte, vamos pensar aqui, ó, algumas artes que eu criei, tá? De cenário, olha isso. Beleza? Cenário é perfeito? Não. Tem coisa para mudar? Tem. Mas a gente consegue ajustar isso, tá? Botar um cenário de fundo, alguma coisa nesse sentido, em relação à gravação. Aqui tem alguns esboços de coisas que eu pedi, por exemplo, a arte do canal, que aparece lá atrás, que vocês veem. Eu criei aqui, tá? Escolhi ela, imprimi. Fui selecionando algumas artes, descrevendo, definindo algumas coisas. Olha aqui, ó. Também aparece aqui e aparece lá atrás esse cenário desértico criado com a inteligência artificial. Pô, bem legal. E o kit de ferramentas? O kit de ferramentas na versão paga, só essas ferramentas aqui de remoção de fundo. Então posso clicar aqui, ó, ele vai me ensina como remover o fundo de uma imagem. Me ensina, por exemplo, a ampliação da imagem, tá? Então, aumentar a imagem mantendo a qualidade. A imagem cresce e eu perco a qualidade dela quando eu estiver dando zoom. Então, você dá zoom ali numa imagem, enfim, ou quer aproximar ela, mas sabe que vai perder qualidade, você consegue fazer isso aqui pelo navegador, tá? Não precisa nem instalar a versão, mas é claro, a versão é desktop. Então, isso pelo navegador e pelo celular é possível fazer com o Mônica. Aproveita para comentar aqui embaixo, né, qual seria a principal função que você utilizaria nessa IA, que é muito completa, que agrega várias outras IAs juntos a ela, tá? O que você utilizaria? Comenta aqui, eu posso inclusive fazer um teste para você ver se isso te atende ou não, se a ferramenta vai atender a você, tá? Galera, também aproveita o momento aqui para você que
quer receber uma série de ofertas de produtos do AliExpress, ou mesmo quer saber, enfim, sobre um determinado produto, que eu teste algum produto aqui, entra lá no nosso grupo do Telegram. Lá eu boto as melhores ofertas e pego alguns produtos que algumas pessoas comentam aqui nos vídeos para colocar lá o melhor preço, mas também eventualmente testar aqui no canal. Tem coisa nova aí, por exemplo, vou testar esse mouse aqui que eu tô trabalhando hoje com ele, tem um tecladinho também mecânico, trouxe recentemente uma dashcam, então tudo isso tá lá no grupo do Telegram, tá nas outras redes sociais também, Instagram e TikTok, não deixa de me seguir lá. Tem vídeos mais curtos, mas tem bastante coisa de conteúdo também. Bom, acho que essas são as principais ferramentas do Mônica. A gente viu que tem bastante coisa, esse vídeo ficaria gigantesco para explorar tudo isso. Foquei aqui no bate-papo, no buscar e no escrever, que são as principais ferramentas gratuitas que essa IA traz para a gente poder utilizar. Não se esquece, vou gravar um vídeo exclusivo, tá? Aprofundando o uso de alguma dessas ferramentas, e eu vou deixar ele passando aqui no card. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela moral, e a gente se vê no próximo. Fui!